conhecido, e nós vamos ler o livro do profeta Isaías. Você sabe de qual? Mas é bom lermos. Isaías capítulo 55. Capítulo 5, versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas veja o versículo 7. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vocês não sabem, ainda no capítulo 59, verso 12: mas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja bem, que situação difícil. O pecado faz divisão e Deus não ouve. Uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado. Há algumas pessoas na Bíblia, que nós vamos ver alguns exemplos, que chegou um determinado momento e disse: não dá. Deus disse: não, nem adianta falar comigo, nem adianta, porque eu não vou responder. Diz, aqui fala buscar e invocar o Senhor. Invocar. Mas, meus irmãos, vamos ver alguma coisa na Bíblia, o nosso compromisso aqui com a Bíblia. No livro do Deuteronômio, nós vamos ver alguma coisa interessante aqui, porque no capítulo 28, nós vamos fazer o capítulo 28, mas vamos ver algum versículo. É o texto, irmãos, que os pregadores de prosperidade gostam demais desse texto. Como eles gostam desse texto? Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito. Ali Deus estava falando com quem? Israel. Deus estava falando com Israel. Mas espera tudo. Você é cabeça, está dizendo aqui, minha irmã, que a sua é cabeça, tu não é cauda, não. Está dizendo aqui que tu sempre estará por cima, nunca você vai estar por baixo. É difícil, mas vamos ver. Capítulo 30. Primeiro vamos ver o capítulo 28, o versículo 13. O versículo 13, pastor Ivanildo. E o Senhor te porá por cabeça e não por causa. Estará sempre? Só estará em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar
Israel, mas era abençoado se obedecesse o mandamento. O que tem de desobediente correndo atrás de bênção por aí, meu irmão? Quem não guarda a palavra, não vive a palavra, mas onde tem um movimento oferecendo cura, está no meio. Onde tem um movimento oferecendo o céu, não é? O movimento está oferecendo até dá um pedacinho lá no céu, lá. Tá. Mas está oferecendo a chave do carro novo, da casa nova. Mas pergunta se obedece a palavra, se vive a palavra. Mas é quando obedecer a palavra, sabe, irmãos? Mas nesse mesmo capítulo, nós vamos dizer uma coisa interessante. Vamos no capítulo 28. Nós vamos ver se você não guardar, se eles não guardassem o mandamento, glória a Deus. Quando guarda é uma bênção, não é? Quando guarda é uma maravilha. Mas quando não guarda, Deus não deixou ninguém enganado aqui, viu? Ele não deixou ninguém enganado. Vamos ver o castigo por desobediência. Vamos ver só o versículo 23, irmãos. Só o versículo 23. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão bronze, E a terra que está debaixo de ti será de ferro. será de ferro. O céu será de bronze e a terra será de ferro. Por que o céu não se abre a bênção do vento? Porque tem desobediência. Por que a terra não produz? Porque é ferro. Tornou-se ferro por causa da desobediência. Se obedecer, eu abrirei os tesouros do céu. Mas se desobedecer, o céu haverá bronze. Tua oração não vai passar, não vai chegar lá em Deus. Triste, não é? Quando obedecer, Deus te abençoe. Mas, irmãos, nós vamos ver alguns exemplos, irmãos, de pessoas. Primeiro exemplo, Esaú, por exemplo. O Esaú rejeitou as bênçãos do céu, a bênção do pai. Esaú poderia entrar na genealogia de Cristo, mas ele vendeu o que era sagrado, vendeu o que era sagrado, o direito da primogenitura. Vendeu por muito dinheiro, não foi? Muito dinheiro. Por quanto ele vendeu? Por um prato de lentilha, uma farofa de lentilha. O que tem de farofeiro por aí, meu irmão? O que tem de farofeiro por aí?
que vende o que é sagrado por um prato de farofa colorida. O negócio vem colorido, vermelho de coloral. A minha esposa, de vez em quando, ela faz coloral, né? A gente até vê de vez em quando. Mas é um cheiro gostoso, fica vermelhinho. O coloral é verdadeiro, né? Porque tem um que você compra aí por aí que não é, é só fumar, né? Corante. Mas o verdadeiro deixa a comida. Você põe no macarrão, você põe na carne. E Jacó caprichou no tempero, né? Jacó, ele tinha interesse nas coisas. Uau! Mas o capítulo, aí quando ele abriu o olho, já era tarde. Na carta aos Hebreus, é uma versão que você conhece de cor, não? A gente vai ler. A gente vai ler. Capítulo 12. É o verso. Me parece que é o verso 17. Capítulo 12, versículo 16. Pode ser o 12, 16 e 17. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, por uma já vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ainda que com lágrimas o buscou. Mas o fornicário, o desobediente, não obedeceu pai nem mãe, rejeitou, vendeu o sagrado, agora queria, mas já estava rejeitado, mesmo com lágrimas buscou, mas não encontrou lugar de arrependimento. Isso é muito sério, irmãos. Parece que hoje pecado de fornicação virou moda, não é? Quantos? Eu conheço aí, irmãos, pessoas que andam cantando nas igrejas por aí, a vida toda enrolada, vivendo uma vida de fornicação, uma vida de adultério, cantando, louvando a Deus por ele, pregando, mas Deus não ouve, não, meu. Tem pessoas que já estão condenadas. Segundo exemplo, Saul. 1 Samuel. Eu disse 1 Samuel, porque agora inventaram o negócio de dizer 2 Samuel. Inventaram isso agora. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Não lhe respondeu. Nem por sonho, nem por profeta. Nem por profeta. A situação dele estava de crítica mesmo. Deus não viu o mundo daquele já rejeitado. Na época boa não buscou. Na época ele podia achar e não buscou. Mas agora que a dificuldade chegou, que a morte se aproximava, que ele não tinha por onde escapar, o inimigo estava lá.
consultou o profeta. Deus não falou através de sonho, nem de profeta, nem de Urim, Tumim, nem nada. E ele foi parar na casa de uma feiticeira para consultar. O que tem de feiticeiro por aí também, ó, viu? Cuidado, viu? Com título de crente, com título de crente, feiticeiros, faça uma campanha de 7 sexta-feira, que Deus vai dar a resposta. Está cheio por aí. Vamos fazer a campanha da quebra das maldições. Vem pra cá, seu amaldiçoado. Se a campanha é para quebra de maldição, quem vai atrás é porque está amaldiçoado. Ou não? Da maldição hereditária. Está cheio dessas coisas aí, viu? E nós temos uma obrigação de advertir os nossos irmãos para não cair na armadilha desses feiticeiros. Sabe, irmão, ele foi consultar o feiticeiro. Rapaz, você conhece uma mocinha? Já fornica logo? E vai consultar a profeta. E a profeta diz: isso é de Deus, meu filho, isso é de Deus. É Deus que preparou meus filhos. Em vez de consultar a Deus, vai consultar o profeta. Um dia eu estava lá em São Paulo, passou um casalzinho de casa. Onde é que mora fulano tal? Eu olhei para a minha esposa. Naquele tempo, assim, 2 jovens, se fosse namorado e andasse sozinho, já desconfiava logo. Não. Eu já passei por cada experiência que eu vou dizer. Um dia eu estava em casa, tocou a campainha, morava no fundo da igreja, estava uma irmãzinha. Pois não, preciso falar com o pastor. Ele pode entrar, irmão. Ele foi. Irmão, eu estou meio receosa de falar, mas Deus mandou eu vir aqui falar com o pastor. Eu falei: o que é? É, pastor, o senhor está deixando a vaidade tomar conta da igreja. E falou um monte de besteira. E já era por ter vindo, viu, pastor? E porque eu não vim no dia certo, Deus me feriu por dentro. Tem um negócio crescendo dentro de mim. Eu falei: é? Quando ela saiu, eu falei para minha esposa: eu já sei o que está crescendo dentro dela, viu? Não deu outra. Aí, uns 6 meses mais para frente, apareceu um japonesinho lá. Pessoas com a vida em pecado. Naquele tempo, irmãos, misericórdia, irmãos. O negócio era. Naquele tempo, um obreiro da Assembleia de Deus não podia ter televisão na casa dele agora. Eu, na verdade, nunca comprei um televisor. Nunca. Não preciso. Estou dizendo que quem está pecando, não. Pode ter até 10, como vocês quiserem. O importante é saber não assistir qualquer porcaria lá. O problema é quem. Mas eu, justamente, sabe, irmão? Vamos lá em 1 Crônica, capítulo 10, 13 e 14.
Saul, está falando do Saul. Do Saul. Assim morreu Saul. Morreu Saul. Por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor. a qual não havia guardado. Não havia guardado. E também porque buscou Adivinhadora. a adivinhadora para o consultar. Não. Buscou o Senhor pelo que o matou e transferiu O reino lá. Davi. Filho de Jessé. Aqui, irmão, está dizendo, não buscou o Senhor pelo que o matou. Ah, mas Deus não mata ninguém, Deus é amor, você está dizendo. Matou. Não está dizendo que matou. Porque não buscou o Senhor. Ele não buscou o Senhor. Foi buscar a feiticeira. Não vem no culto de oração, não vem no culto de ensino, mas anda para baixo e para cima atrás de tarde da libertação por aí. Inventaram esse negócio. A tarde da libertação. Hã? A tarde da bênção. As outras tardes da maldição, mas tem a tarde da bênção. Deus é obrigado a fazer algo lá na tarde da bênção, viu? Tarde da libertação e salvar os crentes. Por isso eu falo, não tem muito tempo para isso. Procura de ensino, oração não vem. Mas o sol está 37 graus, 40 graus, lá vai ela, ou ele, né? Cansadinho. A tarde da libertação. Para a escola dominical também não vem lá. Para aprender. Não vem não. Mas se o senhor está azedo? Não, está azedo não. Estou falando, é o que eu vejo. Práticas antibíblicas. Irmãos, Provérbios capítulo 1. Mas Deus faz isso? Vai. Provérbios capítulo 1. Vamos ler do versículo 23 em diante, pastor. Vai lendo. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não fizeste a minha repreensão. Agora o verso 26. Também eu vigirei na vossa petição e zombarei vendo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa petição como tormenta, sobrevindo-vos a verde e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão e não me acharão, mas não me acharão. Porquanto aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Aleluia. Está vendo, irmãos? Rejeita a Deus, rejeita os seus ensinamentos e depois vai orar. E Deus diz: eu não vou ouvir, eu não vou responder, eu não vou zombar de vocês. Deus zombar pode estar descrito aqui, e zombarei de vocês, vindo o vosso temor. Porque tem gente que só abre os olhos e depois a casa caiu. Ué? Depois que desabou, aí vai buscar. Não quis dar ouvido, e Deus nos ajuda. Outra coisa, meus irmãos,
soberba, obstinação e rebelião. Lembra de Coré, de Datã e Abiram? O trio terrível. O trio. Geralmente sempre não só não, aparece alguém para ajudar, né? Lembra de sábado, só falar de Tobias e Gesem? Sempre é 3. É? A trindade maligna. Essa trindade aqui separou por 150 obreiros. Começou com 3, depois 250 e depois contaminou toda a congregação. Incensário na mão, vamos lá buscar o Senhor, vai lá buscar o Senhor. Deus respondeu? Mas sabe o que Deus fez? Abriu a terra e engoliu eles. E não respondeu. O que mais tem hoje é rebelião, viu? Como tem rebelde por aí, não? Como tem rebelde? Sai do nosso meio. Sabe por que ele sai do nosso meio? Porque não éramos nós. Porque os nossos, eles ficam conosco. Não estão sujeitos ao ministério. Não está sujeito ao seu pastor. Ele acha que ele é uma grande personagem. Ele acha que ele é muito popular. Ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto, dizem, né? A última bolacha do pacote. Não é? E fora o negócio para ele. E tem um monte de rebelde que acompanha. A Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Tem de feiticeiro por aí. Aí começa a inventar as campanhas para tomar o dinheiro do povo. Mas vamos em frente. Irmãos, quando a pessoa se recusa a aceitar, a acertar com Deus, antes de vir o juízo, Ananias e Safira poderia ter evitado, ou não? Mas para ser bem vistos, bem quistos, foram mentir para Deus. Foi mentir. Atos capítulo 5, de 1 a 11, nós vamos ler porque o tempo não dá. E agora, como é que ficou a situação de Ananias e Safira perante Deus? Hebreus 9, 27. Seguiu para onde? Depois da morte que veio. Juízo. Caíram na mão de Deus. Aqui e lá. Não é isso? Isso está ordenado aos homens? Pode ler. Morrer quantas vezes? Uma. E como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. E depois que morreu sem Cristo, morreu sem Deus, acabou, acabou. E o purgatório, pastor, não vai passar? Que purgatório? Isso é mentira do diabo, inventado por uma seita que tem por aí, que não vou dizer o nome. Que muitos de nós aqui já passou por lá, não é? Isso não existe. Não tem base nenhuma nas Escrituras.
E o diabo gosta dessa doutrina aí. Você pega, você faz o que quiser, depois você vai para o purgatório, ele vai cozinhar você no tempo lá, e depois você vai ser santo. Tira do diabo. Outra coisa, irmãos. Se blasfemou contra o Espírito Santo, eu nem sei se tem condições de orar, de alguém orar depois que blasfemou contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, 31 e 32. Vamos ler? Porque são pecados para a morte, gente. Portanto, eu vos digo que todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, Será perdoado. será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, Nem desse século nem no futuro. e nem no futuro. Acabou. E uma pessoa nessa situação aqui, ele pode orar, ele pode pedir. Ele já está fisgado, ele já está morto espiritualmente. Deus nos ajude, não, irmãos. Olha, irmãos. Quando e como achar o Senhor? Como e quando achar o Senhor? Como é que eu tenho que buscar? Como é que eu tenho que buscar o Senhor? Para achá-lo? Jeremias nos dá a resposta. Capítulo 24, versículo 7. Olha o que vai dar para você. É o 7. 24, verso 7. Dá-lhe no coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Simeão. Seriam do povo, eu lhes serei por Deus. Porque se converterão a mim em todo o seu coração. Todo o seu coração. Então, irmãos, agora nós vamos ver no versículo do capítulo 29. Primeiro o coração. Ele vai dar o coração. No versículo 29, versículo 13, buscar-me-ei e acharei quando me buscar de todo o coração. vosso coração. Deus dá o coração e você tem que buscar com o coração. Um coração preparado, um coração quebrantado, um coração puro. Não é de qualquer jeito, não. Nós vimos na sexta passada que aqueles reis, eles preparou o coração para buscar o Senhor. Não é com o coração cheio de ódio, não. Tem pessoas que estavam vendo com o coração cheio de ódio. Eu nem sei se tem condição de orar com o coração cheio de ódio. Começa a jogar praga nos outros, né? Que dá abundância que está no coração, fala a boca. Ameaçando os outros. Deus vai tomar providência. Já temos aí, está amaldiçoando um pouco, né? Se eu não sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, você vai ver o que vai acontecer com você, tá? Deus não chamou para amaldiçoar ninguém. Chamou para abençoar. Mas para amaldiçoar não. É gente que está com o coração cheio de ódio. É gente que está com o coração cheio de revolta. É gente que está querendo o teu dinheiro e você não deu. Ele ficou bravo. Ele ficou nervoso. Não.
Daniel 9, versículo 3. Buscar com o coração. E Daniel era um homem santo. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar Com o coração. com oração e roubos, E pano. e jejum, e pano de saco e cinza. Olha aí, irmãos. Aqui fala da oração, do jejum e do sacrifício. Oração, jejum e sacrifício. Nós falamos aqui na semana passada da hipergraça. Já está por aí a hipergraça. Você não precisa mais sacrificar. Você não precisa pagar preço nenhum. Você já tem a graça e a graça te garante tudo. Não precisa orar. Não precisa ficar enralando o joelho. Não. Você que manda. E Deus tem que fazer. E se Deus não fazer, a gente encosta ele na parede. Que audácia. Nós vamos determinar. E se nós determinar, ele tem que fazer. Quem mandou ele prometer? Meu Deus, que blasfêmia, viu? Que blasfêmia. Agora, irmão, tem um versículo aqui, todo mundo sabe qual, mas e hoje muita gente esqueceu desse versículo. Mas vamos relembrar. Mateus 6,33, todo mundo sabe qual. Nós nem vamos saber, porque já sabe, né? Mas buscai primeiro o reino do céu, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Primeiro, buscar a Deus. É coisa, casa, essas coisas aí, Deus vai acrescentar. É consequências. Deus vai acrescentar. Mas primeiro, Colossenses 3, versículo 1. Buscai as coisas, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado, e não as coisas. Ai, meu Deus, será que a gente está preenchendo esses requisitos? Olha, irmãos, que Deus nos ajude. Não é isso que está escrito, pastor? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima E não? nas que são da terra. Eu não sei, irmão, tem pessoas que só pensam nas coisas da terra. Existe um animalzinho que só gosta de ficar debaixo da terra e come terra, viu? Eu lembro que a gente ia pescar, a primeira coisa que eu puxava um cavalo aí para arrancar um bichinho daquele, chama-se minhoca. Ele vive na terra, ele come terra. Só nas coisas da terra. Só pensa nas coisas terrenas. E Jesus certa vez percebeu que os discípulos estavam todos dizendo: o que comeremos, que ensinemos? E Jesus disse: olha, vocês estão muito preocupados. Mas, meus irmãos, quando a igreja for arrebatada daqui, quando não tiver mais crente aqui, porque muitos acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, e eu não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não acredito. Vamos para terminar rapidamente, pastor, ler para o capítulo 6. A Bíblia fala do selo, das trombetas e das taças.
É uma trindade, viu? Selo, trombeta e taça. Nesse período, oração será zero e arrependimento também zero. Capítulo 6, verso 14 ao 16. Vamos rapidamente, a hora já está. Apocalipse. Ele fala do selo, né? Veja se tem oração aqui, tá? O verso 14 ao 16. E o céu retirou-se como Um livro. e se envolve, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam Nas cavernas. nas rochas, nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Ai, Aí Senhor. sobre nós o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira Tu, Cordeiro. Será que a igreja vai estar aqui? porque é vindo o grande dia Yeah. de sua ira, Ah. quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Mas ele fez uma promessa lá atrás que livraria da ira vindoura. Falou? Aqui não fala de oração. Eles se esconderam nos montes. Aqui não fala de arrependimento, porque será nulo, zero. Capítulo 9, verso 20 e o 21. E os outros homens que não foram mortos Aqui já tem a trombeta. por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem Nem ouvir, nem andar. nem andar. E não Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladrões. e nem das suas ladrões. Oração e arrependimento? Zero. E a igreja não vai estar aqui. Finalizando, capítulo 16, fala das taças. Aqui da trombeta, agora é a taça. Capítulo 16, verso 8 ao 11. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo, Abraçasse os homens com fogo. e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus em poder sobre estas pragas. Não. Não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, E o seu reino. se fez tenebroso, E os homens? mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram Deus do céu, E não. não se arrependeram das suas obras. Verso 21 para finalizar. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de talento. E os homens? Blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Tem oração e arrependimento aqui? Zero. E a igreja vai estar aqui? É? Não. Não. A igreja estará guardada na santa cidade, no céu. Isso aqui é antes do milênio. Depois, Jesus descerá com a igreja. E julgaremos o mundo. E julgaremos os anjos junto com Jesus. Quem for arrebatado estará para sempre com Jesus. Não se preocupe. Os falsos profetas estão profetizando por aí, porque eu creio no que está escrito e como está escrito.
Amém? Vamos de pé e vamos agradecermos a Deus. Foi muito bom estarmos aqui. A próxima sexta vamos continuar falando sobre a oração. Não sei por quanto tempo. Mas o Senhor, Deus, querido Deus e Pai, dou graças, Senhor, pela sua presença, Senhor, de mim, pelo seu amor, a sua misericórdia. Pai amado, o Senhor é nosso Deus que conhece a nossa vida, que conhece o nosso vida, sabe por onde andamos e por onde passamos. Santo Deus, Glória a Deus. louvamos pela sua grandeza e nós reunimos na sua presença para escutar, para entender, juntamente com o Senhor. Aleluia. O Senhor tem dado graça, Pai Santo e Justo, o seu nome é louvado. Louvamos pela sua verdade e a sua misericórdia. Pai amado, eu te dou graça pela vida dos irmãos, ao sair daqui, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa sustentar debaixo do seu cuidado, tudo do mal, protege, por onde passar, Deus vive, dá-nos um momento de paz e de gozo em nossa vida. Vamos agradecendo por tudo em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Povo de Deus diz? Amém.